quero conversar com vocês acerca do posicionamento do tanque. Muitas pessoas perguntam assim, o que se trata do posicionamento? É a forma, a direção que o tanque é construído. Até isso é importante? É, e muito importante. E é um dos erros mais cometidos por pessoas que fazem um tanque escavado sem uma orientação técnica. Primeiro, nós temos que entender, nós temos aqui norte, sul, leste, oeste. Ok? Aqui, o Sol nasce nessa posição. Ele aqui, ele nasce. Aqui, onde ele se põe. Então, o que acontece? Quando você faz um tanque construído dessa forma, o Sol nasce aqui. E ele se põe aqui. Ok? Quando é a incidência do Sol aqui, é menor do que se o tanque tivesse sido construído assim. Olha a diferença. Ó. O que acontece? O tempo de incidência de Sol em cima do tanque é maior. Vai garantir uma boa temperatura durante todo o período do dia e vai demorar a esfriar durante o período da noite. Então, a importância da posição do tanque é fundamental. Aqui, quando o Sol começa a bater aqui, quando ele nasce, aqui é sombra, nessa parte do tanque. Aí do lado de cá já não tem sombra, porque os raios solares pegam até aqui. Quando o Sol começa a virar, a incidência do Sol muda, já fazendo sombra do lado de cá e do lado de cá, desse outro lado, vai bater o Sol. Então, a incidência do Sol no tanque é bem menor. Ao contrário desse exemplo que eu passei aqui. A incidência sendo maior, você tem uma temperatura melhor para os seus peixes e o que vai estimular também o apetite dos seus peixes, vai ajudar a eliminar diversos tipos de doenças, fungos. Então, antes de você construir um tanque, você deve observar o lado que o Sol nasce e o lado que ele se põe, para você então fazer o posicionamento do tanque, ou seja, a forma correta, a direção que ele deve ser construído. Agora, já em caso de tanque circular, nós vamos fazer aqui 3 tanques aqui, 3 do lado de cá, um tanque elevado de geomembrana. O que acontece? O Sol nasce aqui e ele se põe aqui. Qual é a diferença? Aqui a incidência do Sol, ele vai bater sombra de um lado, sombra do outro, sombra de um lado, sombra do outro. Mas quando se trata de um tanque circular, a incidência do Sol no tanque é igual.
Então, para um sistema que você vai fazer de tanque elevado de geomembrana, não importa se você está fazendo assim, dessa forma ou dessa forma. Assim ou assim, não faz diferença. A incidência do Sol vai ser a mesma. A diferença está no tanque escavado. Isso aqui é importante você ter ciência disso na hora de construir o seu tanque. Por quê? A piscicultura e a carcinicultura é um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores, é um conjunto de manejo que leva a um bom resultado final. Uma boa produção exige um conjunto de coisas que vão contribuir para o bom desenvolvimento do peixe e posteriormente a sua engorda. Eu quero mostrar um outro detalhe. Aqui nós vimos sobre a importância do posicionamento do tanque por causa do Sol. Agora eu quero falar algo diferente. Eu quero falar sobre o vento. Nós costumamos dizer que o vento ele tem um caminho. Tá? Ele tem um caminho. Ele passa por uma certa direção. Tem regiões que venta mais do que outras. Tem lugares que o vento é mais forte do que outros lugares. Exemplo, no sul, a força do vento lá é bem maior do que no Nordeste. Por causa de quê? Por causa do caminho do vento ali. Existe um caminho natural que ele passa, a força do vento, dos fenômenos naturais que acontecem. Ele tem um trajeto ali já. Então, nós temos que observar isso também, a questão do vento. Por que o vento é tão importante assim? Primeiro, é que o vento é que vai movimentando a água ali e diluindo o oxigênio através da pressão atmosférica. Ok? Então ele é responsável pela diluição do oxigênio de forma natural dentro do seu tanque. Então, outra coisa que ele vai fazer. Se você não posicionar o seu tanque de forma correta, o que acontece? Aqui nós temos, por exemplo, se o vento vem nessa direção. Então, o sistema aqui tem que ser feito uma rampa bem protegida, tanto de um lado quanto do outro. Gente, é fácil saber isso. Na época de criança, a gente quando soltava pipa, a gente já sabia que lado que era o vento. A gente chegava na rua, já sabia qual era o lado. Sempre ficava de frente para a gente. Quando o vento virava, era o lado ao contrário, mas isso era uma raridade. Então, você na sua propriedade, você sabe qual é o lado aonde o vento bate mais, de onde ele vem, para onde ele vai. É como a chuva. Você sabe, aquela chuva que vem dali, ela vem pelo lado de cá, vai bater e vai para o outro lado da cidade. Então, esse trajeto aqui, quem está trazendo a chuva é o vento. Agora, o que o vento pode ocasionar no nosso tanque de peixe? Um exemplo aqui, um tanque escavado. O vento vai entrar aqui e vai começar a movimentar a água e formar as pequenas ondas, as marolazinhas aqui. E isso ele vai ficar batendo, a água vai ficar batendo aqui na beirada do seu tanque, pode ocorrer uma erosão. Então, por isso que essas rampas aqui têm que ser muito bem feitas, bem compactadas, de preferência que se coloque alguma brita, alguma coisa, para compactar bastante. Em alguns tanques escavados, aqui na piscicultura, a gente tem inclusive de concreto essa rampa, para facilitar a despesca, para
facilitar o manejo ali dentro do tanque e também evitar esse problema de erosão. Porque aqui vai formando uma força, vai criando uma força e vai começar a bater na lateral com muita força no seu tanque a ponto de ocorrer uma erosão. Agora, quando o vento, você bate, ele começa a bater aqui e aqui, de um lado só do outro, olha só, a incidência também do vento, a força do vento nesse lugar, vai oxigenar muito menos do que nessa posição aqui. Aqui ele tem mais espaço para ele percorrer até chegar ao outro lado da borda. Então ele tem mais força e mais condição e mais tempo para ele diluir ali o oxigênio na água. Ao contrário de um tanque quando o vento bate simplesmente de uma lateral até a outra. Então, tá aí a dica sobre posicionamento do sol, dos tanques, tá em relação ao sol e em relação ao vento. Ok? Então fica atento aí na hora de fazer o seu tanque. Tá bom? Um grande abraço aí e sucesso!